Shabbat Shalom, irmãos. Nós estamos no mês de Elu, 14º dia. Nós já estamos na metade do mês de Elu. Então, tem praticamente 14 dias que nós estamos ouvindo o toque do shofar pela manhã e pela tarde, anunciando, convocando toda a congregação e aqueles que podem nos ouvir a voltar-se para Elohim, para a sua palavra, e assim adquirir pelo Eterno as suas misericórdias. Que Francisco aqui orou e lembrou maravilhosamente, lá em Lamentações, capítulo 3, quando o Eterno fala que, o texto diz que as misericórdias do Eterno, é pelas misericórdias deles que nós não somos consumidos, não é isso? Verso 22. E quando você começa a estudar as porções a cada início de semana, você fica maravilhado, porque onde cabe tanto amor assim para conosco. Elohim é maravilhoso, e ele vai descrevendo na tua palavra e a tua proteção sobre aqueles que o amam, sobre aqueles que o adoram, é tremendo. E você fica, como diz, de boca aberta, quando você vê as expressões ao qual o Eterno fala com a congregação de Israel, com a comunidade de Yeshua, chamando a responsabilidade para corresponder, para que nós ouvirmos, assim que ouvimos a palavra, correspondemos ao chamado dele. Por isso que o mês de Elu para nós é muito importante, porque nós precisamos ouvir e adestrar os nossos ouvidos ao toque de shofar. Essa porção, Ketze, ela encontra-se lá em Deuteronômio capítulo 21. Nós estamos próximos de concluir um ciclo e estamos próximos de concluir as porções bíblicas aqui da Parashás. Nós estamos na 49ª porção, Ketze, quando saíres, ou outras versões, quando fores. A porção aqui traz nos seus versículos, se você pode até, pela sua Bíblia aí na mão de vocês, aí a partir do verso 10, você vai ver ali que aqui nesses versículos tem uma sequência de mandamentos, mitzvot, que envolve não somente uma relação com Elohim, mas envolve relações sociais, relações familiares, relações principalmente com o próximo. Então aqui a Torá, irmãos, ela vai regulamentar, ela vai ser regulamentadora, não só das nossas relações internas, entre eu e vocês, entre vocês e os seus irmãos, enfim, mas principalmente nas relações externas com o próximo. O alvo aqui, início da porção, Elohim, ele quer atingir ao próximo, não só a mim e a você, mas aquele ao qual nós amamos e aquele ao qual nós nem conhecemos, mas nós temos que amá-los, que é o nosso próximo. E a porção aqui no capítulo, verso 10 aqui do capítulo 21, você pode ver que ela inicia com uma guerra, com legislação de uma guerra, não com uma guerra, mas com uma legislação de uma guerra. O Mafiti, Francisco leu para nós, ali no capítulo 25, a partir do verso 17 até o verso 19, também tem um contexto de uma legislação de guerra. Porém, todo o contexto aqui da porção Ketze, quando saíres, quando fores, ela fala sobre nossas relações sociais, nossas relações pessoais, nossas relações como família. É uma sequência de amor aqui, irmãos, incondicional que Elohim tem aqui. É uma sequência de amor aqui, que você, cada versículo que você observa, que Elohim tem para conosco, que já da porção anterior, Shofetim, deixa aqui que depois eu troco, Shofetim, o Eterno nos ensinou ali que antes de sermos juiz do nosso próximo, né, do outro, nós temos que ser juiz de nós mesmos, porque nós entendemos que a justiça é para todos. Foi isso que foi ensinado na porção anterior. Quem estava aqui, quem nos acompanhou pela internet, viu que o Eterno maravilhosamente nos ensina a cada Shabat. E ele diz assim, para que eu possa julgar o outro, eu preciso primeiro julgar a mim mesmo. Não foi isso, Shofetim? Veio tratando dessas situações, e depois, no final, nós entendemos porque a justiça é para todos. Eu gostaria que você fosse lá no Salmo 32, enquanto eu troco aqui de microfone.
Amém. O Salmo 32, o salmista vai cantar ali que o meu conflito pessoal, o meu pecado, ele causa impedimento de nós praticarmos a justiça ou sermos justos diante do Eterno. O salmista aqui vai convocar a fazermos paz. Espera que eu vou lá. Salmo 32. Nós vamos iniciar a leitura das porções desta manhã, de Shabat, Tetze, 49ª porção. Salmo 32, foi isso? O Salmo 32 é o Salmo Tetze, o Salmo desta porção. Aqui o salmista vai cantar que a proteção vem de Elohim e que o amor dele é tremendo. Olha só, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Eterno não atribui pecado, e em cujo espírito não há engano. Enquanto me calei, envelheceram meus ossos, pelo meu bramido o dia todo. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Por quê? Porque ele não declarava os seus pecados. Você quer ver? Ó? O meu humor se tornou em sequidão de estio. Verso 5. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Disse, confessarei ao Eterno as minhas transgressões, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Você está vendo aí que o pecado, o salmista canta que o pecado, ele é causa de impedimento da justiça, de eu ser justo e de a justiça de Elohim vir sobre mim. Olha só, para dar vida. Olha só, verso 6. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti. Há tempo de poder achar, até nos transbordar de muitas águas. Estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia e me cinges de alegres cantos de livramento. Verso 8, ó instrução. Instruir-te-ei, o Eterno está falando, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejas como o cavalo ou como a mula que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, ou não virão a ti. Muitas são as dores do ímpio, mas o constante amor do Eterno cercará aquele que nele confia. Alegrai-vos no Eterno e regozijai-vos, vós, os justos. Cantai alegremente todos vós, que sois retos de coração. Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, nós queremos nos apresentar nessa manhã de Shabat para santificar o teu nome, fazer o Kiddush Hashem diante da tua presença, para que o teu nome seja santificado e glorificado, não só aqui no meio desta pequena vinha, mas aonde nós estivermos, nós possamos abrir as nossas bocas, nós possamos declarar o teu constante amor para conosco, que nós possamos declarar e testemunhar o sacrifício de Yeshua HaMashiach por nós. Pai, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, por este amor imenso que em nossa língua não há palavras para determiná-lo, não há como mensurar este tão grande amor para conosco, porque nós pensamos e olhamos da onde nós viemos, da situação a qual nós nos encontrávamos e hoje nós estamos diante da Tua Torá. Nós só temos que agradecer por todo o livramento, por toda a cura, por toda a libertação, por tudo aquilo que o Senhor fez, por tudo aquilo que o Senhor fará em nossa presença, que tudo aquilo que o Senhor continue fazendo em nosso meio, nós só temos de agradecer ao Pai pelo esse constante amor, este imenso amor no meio de nós. Muito obrigado, ó Pai, e como nós lembramos nessa manhã, as suas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos na Tua presença. Que o Teu nome seja engrandecido, que o Teu nome seja glorificado, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. O salmista, no Salmo aqui 32, ele faz um convite para nós, de nós fazermos paz com Elohim, declarar os nossos pecados diante dele, para que ele possa vir sobre nós e estabelecer a sua justiça. É maravilhoso, porque Isaías, lá no capítulo 27, no verso 5, diz assim, que todo aquele que se coloca sobre a minha proteção, faz paz comigo. Então, quando eu me apresento diante do Eterno e confesso os meus pecados, eu me coloco diante dele para fazer paz com o Eterno, para que o meu relacionamento com ele seja justificado, para que eu possa estar diante de Elohim e ali ele ouvir as minhas orações, ouvir a minha e a sua prece. É a mesma promessa que faz
lá em Isaías, no capítulo 54. São as mesmas promessas que faz a Sião. Por que a Sião? Porque lá estão estabelecidos o trono de justiça. Porque Elohim amou, Elohim ama, e Elohim continuará amando Israel, continuará amando Jerusalém. Vai lá comigo em Isaías, no capítulo 54. É a Haftará da porção desta manhã. Depois nós vamos voltar aqui para a porção. Por quê? Porque eu preciso compreender, eu e você precisamos compreender que o amor de Elohim, as suas misericórdias, elas são constantes na minha e na sua vida. E eu preciso perceber isso por quê? Porque eu preciso resolver os meus conflitos internos, porque eu preciso amar o próximo. Mas eu aprendi, e você também aprendeu com a porção Shofetim, eu preciso julgar as minhas causas. Eu preciso julgar o meu comportamento com o quê? Com a palavra de Elohim. Para que eu possa julgar o outro, para que eu possa ajudar o outro. Então a porção, você vai ver que Elohim não vai tratar somente de uma questão interna, mas a intenção é amor ao outro, o amor a mim, o amor a você. Aqui em Isaías 54, o profeta ele começa cantando aqui. Nós vamos ler somente até o verso 10. Você vai vendo ali que ele vai exaltando a Sião, a Jerusalém. Ele diz assim, canto ó estéreo, que não deste a luz. Ele está falando de uma cidade que é estéreo, de uma Jerusalém que não pariu. Olha lá só, exulta de prazer com alegre canto. E exclama, tu que nunca tiveres dores de parto. Porque são os filhos da desolada, da outra, mais do que da casada, diz o Eterno. Verso 2, amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam, não impeças. Alonga as tuas cordas, e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações. Olha a promessa, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Não temas, não serás envergonhadas. Não te envergonhes, não serás humilhadas. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrará mais do opróbrio da tua viuvez. Pois o Eterno, o Criador, é o teu marido, o Eterno dos Exércitos é o teu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado Elohim de toda a terra. Está vendo com o alcance é para o outro? Olha só, o Eterno te chamará como uma mulher desamparada e triste de espírito, como uma mulher da mocidade que fora desprezada, diz o Eterno Elohim. Por breve momento te deixei, mas com grande compaixão te recolherei. Com grande ira escondi a minha face de ti por um momento, mas com benignidade eterna, para sempre, irmãos. Me compadecerei de ti, diz o Eterno, o teu Elohim. Isso será para mim como nos dias de Noé, quando jurei que as águas de Noé nunca mais inundariam a terra. Assim agora jurei que não me irarei mais contra ti, nem te repreenderei. Embora as montanhas se desviem e os outeiros tremam, contudo o meu constante amor não se desviará de ti, nem será removida a aliança da minha paz, diz o Eterno, que se compadece de ti. Isso é ou não é uma exaltação, um amor constante a Elohim, a Jerusalém, a Sião? E é assim mesmo que o salmista no Salmo 32 declara, eu farei paz contigo porque as tuas misericórdias, o teu amor é constante sobre a minha vida. Então é isto aqui, é este amor que vai impulsionar e impulsiona toda a Torá. Esse amor de Elohim não só por mim, amados, mas pelo outro que vai impulsionar a Torá. A Torá ela vai evoluindo, ela vai crescendo de uma maneira maravilhosa. Nós estamos concluindo o livro de Devarim, Deuteronômio, e você vê que desde lá de Gênesis, quando nós viemos estudando, você vai ver o amor de Elohim crescendo, o amor de Elohim crescendo, e a Torá vai crescendo junto com ela. É maravilhoso. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Então é essa ação que vai impulsionar a Torá. Yeshua, ele como filho de Elohim vivo, ele já detecta, ele traz isto em si. Quando lá em Mateus, no capítulo 22, nós já lemos isso várias vezes, nós vamos ler de novo. Vamos lá comigo, Mateus 22. Ele declara ali os dois grandes mandamentos que vai resultar toda a Torá. Você vai ver aí que Yeshua deixa para mim e para você
dois grandes mandamentos, capítulo 22 de Mateus, lá no verso 36, são alguns versos só. Quando ele é questionado, ele é posto à prova, e ele lá no verso 36 diz assim: mestre, qual é o grande mandamento na Torá? A verso 37 respondeu Yeshua: amarás o eterno teu Elohim de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro grande mandamento, é o primeiro e grande. Você tem que amar a Elohim. Você tem que glorificar a Elohim, o único, o errado de Israel. Esse ensinamento, ele vem vindo, ele vem crescendo na Torá, e você viu que em Shofetim era este o mandamento. Olha aqui, ó, o verso 38. Este é o primeiro e grande mandamento. Verso 39 diz: o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a Torá e os profetas. Numa versão bem próxima ao original diz assim: Rabi, qual é a ordem mais importante da Torá? Qual é a ordem? Qual é a sequência? Como é que a Torá vai crescendo? Ele diz assim, ó, ele lhe disse: amarás Adonai, teu Elohim, de todo o teu coração e de todo o teu ser e de toda a tua inteligência. Aqui ele é mais específico, ele vai dizer assim, a ordem para que você possa entender a palavra de Elohim, para que você possa entender a ação de Yeshua sobre a comunidade dele. Ele diz assim, olha, a ordem mais importante é: amarás Adonai, teu Elohim, de todo o teu coração, de todo o teu ser, de toda a inteligência. Esta é a maior e a primeira das ordens. É o primeiro item que você tem que observar. A segunda, ela não é maior, ela é semelhante a ele. Ela é semelhante, ela diz assim, ó, amarás o teu companheiro, o outro que está do teu lado. Aquele que não conhece a Elohim, aquele que não tem conhecimento da palavra, você tem a necessidade, você tem a obrigação, eu e você, de levarmos a palavra, de abrir as nossas bocas. Ele diz assim, amarás o teu companheiro como a ti mesmo. Como eu posso amar meu companheiro vendo ele morrendo? Como eu posso amar o meu companheiro deixando ele sem conhecer a palavra de Elohim? Nessas duas ordens estão, diz o Mashiach, o fundamento de toda a Torá e dos inspirados, os profetas. Então, quando você começa a observar a porção Tetzé, você vai vendo que os mandamentos, eles contêm a mesma essência, mas eles vão crescendo. Quando saíres, volta lá para você ver. Quando saíres, lá em Deuteronômio, é Tetzé, que faz uma diversidade de leis sociais aqui. Eu queria que você entendesse lei social como a lei que trata como se deve um homem portar-se diante do seu próximo, como eu devo tratar o meu próximo. É isso que é a lei social. Não é simplesmente matar a fome física, mas eu tenho que me comportar, ser testemunho para que ele deseje o mesmo Elohim que eu tenho, que eu desejo. Estão dentro aqui, irmãos, de uma concessão, uma permissão pelo Eterno. Para quê? Para o exercício do amor ao próximo. Capítulo 22, do verso 10. É uma permissão aqui, dada aqui para Elohim. Quando eu falo assim, que a Torá ela evolui, que ela cresce, eu não estou falando que ela está sofrendo uma mutação. De jeito nenhum. Não há aqui uma mutação da Torá, eu quero que você entenda isso. Quando nós falamos assim, olha, a Torá está evoluindo, ela está crescendo, ela não está sofrendo mutações, mas ela está sendo revelada para mim e para você. Ela a cada dia, a cada porção, ela se revela, ela cresce, para que eu tenha um entendimento. A finalidade dessa evolução, desse crescimento, é a proteção. Aqui, ó, a porção começa com uma legislação, parte de uma legislação de guerra. No verso 10 diz assim, quando fores à guerra contra os teus inimigos, o eterno teu Elohim os entregar nas tuas mãos. 21:10, eu falei, não? Ah, porque eu estou aqui no 22 na minha visão. Não é uma visão periférica aqui. Desculpa. 21:10, irmãos. Você vai ver aqui um ato de permissão, de concessão de Adonai. Verso 10 diz assim, ó, quando fores à guerra contra os teus inimigos, e o eterno teu Elohim os entregar nas tuas mãos, e os fizeres prisioneiros,
e vires entre eles uma mulher formosa, da qual te afeiçoes, e aqueles tomar por esposa, verso 12, então a trarás para a tua casa. Ela rapará a cabeça, cortará as unhas, verso 13, despirá o vestido do seu cativeiro, permanecerá em tua casa, e chorará a seu pai e a sua mãe um mês inteiro. Depois disso, a tomarás, tu serás seu marido, e ela será tua mulher. Se ela cessar de te agradar, deixá-las partir, livre, mas não poderás vendê-la a dinheiro, nem maltratá-la, pois foi tua mulher. Nós vamos ver que esse ato de permissão, esse ato aqui de permitir, é uma ação, é uma prerrogativa daqueles que detêm o direito. O ato de dar uma concessão, de dar uma permissão, é uma prerrogativa para aqueles que detêm o direito sobre alguma coisa. Aquele que vai conceder alguma coisa é aquele que detém o direito. Você vai ver depois, aqui nesses versículos, que o direito é estabelecido aqui por Adonai. Mas eu quero apresentar a você um texto aqui de Neemias, no capítulo 2. Você vai ver ali que havia ali em Neemias, ele vai ter que reedificar os muros de Jerusalém. Mas ele vai ter que ter duas permissões. É o ato de permitir. É o ato que vai fazer você conceder alguma coisa. Por quê? Porque se há uma permissão, é porque há algum limite. E eu só posso ir até aquele limite. Mas Elohim vai crescendo a Torá, ele vai dando essa permissão. Para mim, para você, para que nós possamos conhecer. Eu gostaria que você fosse lá em Neemias. Depois nós vamos voltar a este texto para nós continuarmos a entender melhor isso aqui. Neemias, no capítulo 2. Neemias é antes de Salmos, antes de Jó. No capítulo 2, nós só vamos fazendo a leitura para você ver aqui. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 2 de Neemias, do verso 1 ao verso 8. Há no texto aqui duas permissões, dois atos de permitir, de Adonai e do rei persa, Atarxerxes. Aqui, ó, no verso 1 diz assim: no mês de Nisan, no 20º ano do rei Atarxerxes, vocês já estão lá? Quando lhe trouxeram o vinho, eu o tomei e o dei ao rei. Nunca antes estivera triste na presença do rei. Por que é triste? Porque ele sabia qual estava vivendo e qual era a situação de Jerusalém. Verso 2, assim que o rei me perguntou, por que está triste e o teu rosto não se estás doente? Não é isto senão tristeza de coração? Temi sobremaneira. Verso 3, mas disse ao rei, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas pelo fogo? Disse o rei, o que me pedes agora? Então orei a Elohim do céu. Ele vai pedir, ele vai orar, ele vai pedir uma permissão. Primeiro ele vai pedir aos céus. Por quê? Porque o amor de Elohim não é só para mim, mas é para o outro também. Ele vai dar uma permissão. Olha só que maravilha isso aqui. Então orei ao Eterno do céu. Verso 5. Respondi o rei. Primeiro ele ora, depois ele responde. Se é do agrado do rei, e se o teu servo achou favor à tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu me a reedifique. Então o rei, estando a rainha assentada junto a ele, me disse, quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? Aprove o rei enviar-me, de sorte que marquei por certo tempo. Disse-me mais o rei, se for do agrado do rei, deem-se cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar até que chegue a Judá. Verso 8. Como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para as vigas das postes da cidade e do templo, para os muros da cidade e para a casa que houver de ocupar. Graças às graciosas mãos de Elohim sobre mim. O rei me concedeu os meus pedidos. Primeiro ele ora, e ele vai depois clamar,
Por quê? Porque ele precisava voltar a Jerusalém. Ele entendeu que ele precisava reconstruir os muros da cidade, o sepulcro dos seus pais, por amor ao próximo, porque havia uma promessa, havia e há uma promessa sobre a cidade de Jerusalém, como nós lemos em Isaías, no capítulo 54. Então, por amor ao povo, por amor ao seu irmão, por amor ao outro, ele vai clamar por uma permissão, um ato de permitir, que tem por finalidade o exercício de amor ao próximo. O ato de permissão de Elohim não é simplesmente porque Elohim quer que o nome dele seja santificado. Amém. É o desejo de Elohim que você, possamos santificá-lo, glorificar o nome. Ele tem zelo pelo nome dele. Mas a finalidade da permissão para mim e para você de ir à guerra é para o exercício do amor ao próximo. Você quer falar alguma coisa? Ah, tá. Do amor ao próximo. Yeshua, ele se permite por amor aos filhos de Adonai. Ele se permitiu por mim e por você. Isso que é prova de amor, amor. É isso que eu estou querendo falar para vocês. Que quando Elohim vai concedendo alguma coisa, é para amor, é por amor, para mim, por você. Aí, tá. Eu estava raciocinando quando você leu a parte onde Yeshua dizia que a Torá se resume a amar a Elohim como acima de todas as coisas e semelhante a esse mandamento, o teu próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Você está querendo dizer que a nossa paraxá, ela nos ensina a alcançar esse objetivo. Não é ela isso? Ensina, é o objetivo de permissão, de amor ao próximo. Muitos ensinamentos dessa paraxá se referem à nossa vida social. A nossa vida social. E eu de manhã pensei nesse verso e muitas pessoas distorcem esse verso no sentido assim, que pelo fato de Yeshua ter dito que somente é amar Elohim e o teu próximo como a ti mesmo, eu só preciso guardar isso. O sentido do cristianismo é esse, eu preciso guardar isso. Ou seja, quando a gente visualiza isso, a gente vê que os profetas também fizeram esse resumo. Miqueias, ele fala lá em capítulo 6, verso 8, o que Elohim pede de ti? Que pratica a justiça, que ame a misericórdia e que ande humildemente com teu Elohim. Amém. O profeta Abacuque diz o quê? E o justo viverá pela sua fé. Ou seja, houveram também esses resumos, mas sem tirar a Torá dentro do contexto desse resumo. Quando Yeshua fala o resumo, quando a gente faz um resumo, é só a gente visualizar um livro. Para que eu faça um resumo de um livro, eu primeiro preciso lê-lo. Eu preciso ter a consciência do objetivo que o livro deseja transmitir. Amém, Francisco, exatamente. Então, o resumo ele serve para mostrar com a clareza maior o objetivo do livro. A mesma coisa é a Torá. Eu só consigo alcançar o amor a Elohim e o amor ao nosso próximo se eu passo pelo livro da Torá, se eu vivencio esse livro. Amém. Aí sim eu alcanço o objetivo da Torá. Eu não consigo amar Elohim se eu não amo o Shabat. Eu não consigo amar Elohim se eu não guardo as festas bíblicas. Eu não consigo amar Elohim se eu não pratico de Sedaká. Eu não consigo amar o meu próximo se eu não pratico justiça para com ele. Ou seja, o objetivo da Torá é fazer com que você alcance o amor ao seu Elohim e que você alcance o amor ao teu próximo. Agora, se você não a vivencia, você não alcança. Não tem como fazer. Ele está falando aqui, o Rogério está mostrando que o versículo 40 do capítulo 22 que o Léo leu, o verso 40 diz assim: destes dois mandamentos dependem toda a Torá e os profetas. Ela é só a base. Mas eu, para ter esse entendimento da base, eu preciso conhecer a Torá. Porque o Messias, ele se comporta de acordo com a Torá. Ele anda, ele passeia pela Torá. Então não tem como você observar Yeshua e não passear pela Torá, não compreender essas relações sociais, porque aqui a permissão são de leis civis e sociais, irmãos, que alcançam o quê? As relações humanas. Relações humanas, relação do meu cotidiano, comigo e com você. Ele tem aqui, sem a observância dessas legislações, dessas relações contidas na Torá, elas se tornam profanas. A minha relação vai se tornar profana se eu não estiver em linha com a palavra, se eu não estiver de acordo com a palavra. Porque não visa aqui, se eu não andar em linha com a palavra, o meu comportamento, o meu relacionamento não visa o estabelecimento de justiça para com o outro. Não visa. Por isso que eu preciso observar a palavra e me comportar e caminhar por ela. É isso que Elohim está dando, uma permissão
para que você possa adentrar e conhecer a palavra, crescendo junto com a palavra, e você possa estabelecer justiça. Mas primeiro, por isso que eu falei que é um ensino que vem lá, que em Chofetim ele tem um amadurecimento maravilhoso. Quando eu entendi, você também, que eu preciso primeiro julgar a mim mesmo, os meus atos. Os meus atos. Quando nós não... Faz no microfone, Francisco. Quero fazer uma pergunta. E quando nós entendemos que nós não estamos praticando isso, ou seja, nós não estamos honrando o Elohim, nós não estamos praticando justiça para com o nosso irmão, o que nós devemos fazer? Desistir? Essa seria a pergunta. Eu gostaria, como que nós poderemos fazer com que isso torne ao contrário, que a gente torne a praticar, volte a praticar? Qual seria Você tem que fazer uma techuvá. Você tem que fazer uma techuvá. Você tem que fazer igual lá o salmista no salmo que nós lemos lá, Salmo 32. Declarar os seus pecados, declarar a sua culpa diante de Adonai e retornar por amor a Elohim. Retornar. Por isso que eu entendi sua pergunta. Por isso que a convocação de ouvir o toque do shofar nesse mês de Elu, por isso que eu falei, nós estamos na metade do mês de Elu. Se você ainda não ouviu o toque do shofar, você está em dívida. Não é com Elohim, não é com você mesmo. Porque você precisa gerar em você o arrependimento. Você precisa gerar em você arrependimento. Senão, irmãos, o mal habitará no meio de ti. O mal habitará no meio de ti. A profanação, irmãos, da Torá, nós cedemos na profanação. Quando eu deixo de cumprir a Torá, aqui, irmãos, quando eu deixo de observar a Torá, quando eu nego a existência do Mashiach, quando eu nego as profecias aqui dos profetas, Elohim deixa de habitar em meu seio, em mim, em nós, no meio de nós, e vai habitar o quê? Um Deus qualquer que vai cumprir os meus desejos. Um Deus qualquer, menos Adonai. Por quê? Porque eu profanei, eu rejeitei. Eu não quero ouvir o toque do shofar, Francisco. Eu não quero gerar em mim arrependimento. A minha justiça basta. É assim quando você tem o seu umbigo como Deus, como você tem você mesmo como autoridade sobre você. Yeshua HaMashiach. Como? Sim, ele está falando que nós vimos a semana passada, quando Yeshua é trazido para Yeshua, aquela mulher, né? Exatamente, a Maria Madalena, né? Quando ela é trazida ali, fala bem assim, olha, aplica a justiça aí. E ele fala bem assim, olha, vocês que trouxeram, julgue primeiro a vocês mesmos. Se há você comportamento sã, se há você justiça, estabeleça a justiça. Hein, Léo? Essa questão que o Francisco levantou é muito importante. Amém. Como que a gente vai reverter essa situação, né? A primeira coisa é a consciência. A consciência do pecado. Como é que eu tenho que amar a eterna? De todo o meu coração, de toda a inteligência, de todo o meu ser. A consciência do pecado. Né? Então, o primeiro fator que você vai te gerar um arrependimento é a consciência do pecado. A techuvá. Outra coisa é a leitura da Torá. É fazer conhecido ao seu coração o ensino da Torá. Ali em 2 Reis... segundo Reis 17, segundo Reis 17. Nós vimos com você. Segundo Reis 17. Ali o rei da Síria fez todo o povo voltar àquela cidade, né? Fez habitar na cidade de Samaria, que já não estava sendo ocupada, né? Então ele disse assim, no versículo 26, ele disse assim, pelo que disse ao rei da Assíria, a gente que deportaste e fizeste habitar na cidade de Samaria, não sabe o que exige o Elohim da terra. Eles não tinham aqui a sapiência da Torá. Isso. Eles não tinham aqui o entendimento da Torá. Então ele mandou entre elas leões que a matam, porque não sabe o que exige o Elohim da terra. Então o rei da Síria mandou dizer, levai para lá um dos sacerdotes que de lá trouxestes cativos, e ele vá lá e habite lá, e lhes ensine o que exige o Elohim da terra. Assim veio um dos sacerdotes que haviam transportados de Samaria, e habitou em Betel, e lhes ensinou como deveriam temer ao Eterno.
aqui o sacerdote estava levando ao povo que não sabia o que queria Elohim, o conhecimento da Torá. Por que eles não sabiam? Olha lá no verso 15. Leia. Verso 15. Por causa justamente da profanação. Desse Desse capítulo. Desse mesmo capítulo. Isso. Verso 15. Rejeitaram seus estatutos e a sua aliança que fizeram com seus pais, como também as suas advertências, com que protestara contra eles. Seguiram a vaidade e se tornaram vãos, como também seguiram após as nações que estavam ao redor deles, das quais o Eterno lhes havia ordenado que não as imitassem. Então, para eles retornarem, para eles conceberem essa techuvá, eles precisariam conhecer o que queria, o que exigiria o Elohim da terra. Exatamente. E essa é a minha sua função. Anunciar, proclamar. Proclamar o quê? A palavra de Elohim. Proclamar a Torá, os profetas e Yeshua. Porque Yeshua mesmo ensina que você não pode servir aos dois senhores, porque você vai odiar um e amar o outro. Ou se dedicará demais a um e vai desprezar o outro. Então você tem que compreender que a techuvá, esse retorno, você tem que eliminar do meio de ti toda a profanação e deixar que Elohim habite no meio de ti. Habite. Vai lá em Deuteronômio para você ver isso, capítulo 32, 23. Está dentro da nossa própria porção. Por quê? Porque quando você diz isso lá no verso 15 do capítulo 17 de 2 Reis, 1 Reis, não foi isso? Você leu? Isso. Você viu ali, por quê? Porque eles foram atrás das suas vaidades, do seu Deus interior. E você profana, e Elohim deixa de habitar no meio de nós. No verso 14 do capítulo 23, diz assim, ó. Por quê? Porque eu preciso purificar. Quarta-feira, nós estávamos estudando aqui sobre a limpeza do acampamento. Olha aí a causa, qual o motivo? Verso 14. Pois o Eterno teu Elohim anda no meio do teu acampamento. Para quê? Te proteger, irmãos. Isso é amor. Isso é misericórdia. Para entregar-te os teus inimigos. O teu acampamento será santo, para que ele não veja em ti o quê? Coisa indecente, coisa profana. Isso é a parte de ti. Por isso que é necessário, foi bem lembrado por Francisco, o retorno, a techuvá. Próximo do original, a versão diz assim, sim, do verso 14. Adonai, teu Elohim, vai no meio do teu acampamento para te socorrer. Para te socorrer. Olha só, para te dar o teu inimigo em face de ti. E assim o teu acampamento fique consagrado. Ele não verá em ti propósito de sexo, diz o texto, para que não se afaste longe atrás de ti, porque toda a profanação aqui no contexto do acampamento, aqui no contexto de Êxodo 23, era sexual. Então ele fala assim, ó, para que não haja o quê? Indecência no meio de ti, para que não haja coisas que não convém no meio do seu acampamento, e o Elohim não habitará no meio de ti. O início da porção, quando nós lemos, vira aí a palavra aí, capítulo 21, do verso 10, do verso 14, aqui é um ato de permissão. Aqui é um ato de permissão para uma mulher cativa. Faz parte aqui de uma legislação de guerra. Pode falar. É só dar um exemplo aqui nessa questão aqui que eu esqueci de dar na quarta-feira. É um exemplo bem claro do que vem a ser esse versículo 14. Você tem uma casa, você mora nessa casa. Isso. E você não cuida dessa casa. A sua casa é imunda, a sua casa é suja. E você chama uma visita. Um convidado ilustre, um convidado. Né? Você chama o convidado para adentrar na sua casa. E ele adentra e vê ali uma situação de sujeira, uma situação de imundícia. Então, aqui é a situação seguinte. A coisa vergonhosa vai vir sobre o dono da casa. E não sobre a casa. Vai vir sobre o dono da casa. É justamente isso que diz o versículo 14. E é interessante que o acampamento será santo, para que ele não veja... Ele quem? Elohim. Para que o acampamento, todo o acampamento, todo o arraial, terá que ser santo, para que ele não veja em mim coisa indecente. Em ti. Em mim, em mim.
Então, eu tenho que ajudar o acampamento a ser santo. Para que quando Elohim vier e estar no meio de nós, ele não ache primeiramente em mim coisa indecente. Amém. Amém. Então, voltamos lá à porção no capítulo 21. Ali no verso 10 ao verso 14 que nós lemos. Nós vimos aqui que é um ato de permissão de Elohim. Esse ato aqui do verso 10 ao verso 14, irmãos, ele faz parte de uma legislação de guerra. Quando saíres, Tetsê. Essa legislação, ela encontra já também ali no capítulo 20, aí, ó, do lado da página aí, ó, Deuteronômio capítulo 20, do verso 1 até o verso 20. Também ela encontra-se, essa parte das legislações de guerra, no capítulo 23 aí, da sua porção, do verso 9 ao verso 14. Está dentro da nossa porção, ali no final, no capítulo 25, do verso 17 ao verso 19. São mitzvot, são mandamentos, cujo objetivo aqui, dessa permissão, é garantir o que? A presença de Adonai no seio da comunidade. Portanto, essas legislações aqui, ela torna-se uma obrigação a sua observância. Nós temos que ler, nós temos que compreender. Os rabis aqui ensinam que esse tipo de guerra aqui, você vai ver como a Torá vai crescer, irmãos. Identifica-se como Milhemet Shová, guerra de dever, de uma obrigação que você tem para com o próximo, para com o Elohim. É uma obrigação dada, uma ordenança dada para Elohim, para a conquista da terra. Aqui os hebreus estão adentrando a terra prometida. Então a guerra aqui vai causar permissões para que ele possa adentrar por causa do outro. Olha lá no capítulo 20 de Deuteronômio. Diz ali a mobilização de guerra. Está vendo? E no capítulo 21, do verso 10 que nós lemos, diz ali um ato de permissão. Está vendo ali? Também de legislação de guerra. Olha o capítulo 20. Quando saíres à batalha, verso 1, contra teus inimigos, e vires cavalos, carro e exército mais poderoso do que o teu, não os temerá, porque o Eterno teu Elohim te tirou da terra do Egito. Está contido. Quando vos achegardes ao combate, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, dizendo: Ouve, ó Israel, hoje vos achegais ao combate contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração, não temais, nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles. Olha o verso 10 lá, para nós adiantarmos. Ao marchar contra alguma cidade para combatê-la, propor-lhe-ás paz, shalom, é o propósito. Se a tua resposta é de paz e te abrir as portas, todo o seu povo será sujeito aos trabalhos forçados e te servirá. Se ela recusar a paz e preferir a guerra, então a sitiarás. Quando o Eterno teu Elohim a entregar nas tuas mãos, passará todos os homens a fio de espada. Quanto às mulheres, as crianças, os animais e tudo o que houver na cidade, todo o seu despojo tomarás para ti, e comerás o despojo dos teus inimigos, do Eterno teu Elohim te dá. Assim farás todas as cidades mais afastadas, que não pertencem à cidade deste povo. Ao verso 18. Fala no microfone, Francisco, para o irmão. Essa nossa tradução, ela coloca trabalhos forçados no sentido, dá um entender de uma opressão. Que houvesse uma opressão. Não é o caso. É o trabalho de pagar impostos à nação de Israel por servi-la. Não era uma imposição no sentido de trazer prejuízo àquela nação. Sim, porque, além do mais, tem toda uma legislação para o servo, para o escravo, que é muito séria. E diz nos rabis que quando você adquire um escravo, você adquire um senhor sobre você, porque a responsabilidade é imensa, é tamanha. Verso 18 diz assim: para que não os ensine a imitar, olha só que interessante, o verso 18, é uma legislação de guerra, que eu preciso observar. Por quê? Porque Tetzaver vai mandar você ir à guerra. Mas o mandamento aqui, a guerra aqui, você está ouvindo aqui, você está lendo aí, você está vendo alguma arma específica? A arma que tem aqui, ele diz assim, ó, o teu Elohim irá diante de ti. É uma guerra espiritual
que os rabinos chamam de Milhemet Shová, a guerra do dever, que eu tenho que cumprir, porque Adonai é que vai à guerra. É ele que vai à minha frente. É essa guerra que eu tenho que observar. É uma guerra totalmente espiritual que nós vamos adentrar daqui a pouco. Então os rabinos ensinam isso. E a Torá, ela aqui está crescendo. Você está entendendo agora o dever de uma guerra. Se você falar em números, volta só um pouquinho para você observar. Põe o dedão aí em Deuteronômio. Vai lá em Números no capítulo 33. Olha aqui, no capítulo 33 de Números, é uma questão de guerra. Você vai ver aqui que é uma Milhemet Shová, uma guerra de dever. Mas você vai ver aqui que o contexto aqui, ele cresceu em Deuteronômio. Vamos ler do verso 50, só alguns versos para você ver o que os rabinos estão querendo dizer, como é uma guerra de dever, uma guerra espiritual. Então eu tenho que me posicionar. Nós vamos ver ali que Paulo, ele vai crescer junto com a Torá. Você vai ver que coisa maravilhosa ali, a posição de Paulo, que eu e você nem chegamos nem à unha do dedão do pé de Paulo, na nossa posição de guerrear pela justiça, pela Torá, por Yeshua. Diz assim o verso 50. Diz o Eterno a Moisés, nas campinas de Moabe, junto a Jordão, na altura de Jericó. Ali é a postura de conquista, verso 51. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando houveres atravessado o Jordão para a terra de Canaã, olha só, verso 52, expulsareis de diante de vós todos os moradores da terra. Ele fala aqui no verso 52 que eles vão ter que ser destruídos. Olha só, destruireis o quê? Todas as tuas imagens esculpidas, todas as tuas imagens de fundição, e demolireis todos os lugares altos. Tomarei a terra em possessão e nela habitarei, pois vos dei a terra para possuíres. Verso 55, vamos pular aí. Diz assim, ó. Mas se não expulsares os moradores da terra, ele disse todos, irmãos, moradores da terra, de diante de vós, os que deixardes dentre eles vos serão o quê? Por espinhos. Nos vossos olhos, você vai deixar de enxergar o óbvio, você vai se contaminar com os deuses estranhos. A orientação de Elohim é para que você fique atento. A ordem é vigiar. E por aguilhões nas vossas ilhargas, e vos hostilizarão na terra em que habitais. Então farei a vós como pensei fareis com eles. A questão aqui é do versículo 55 e do versículo 56 aqui, a legislação aqui vai citar o quê? Que o não cumprimento da observância da lei, da Torá, nós seremos igualados aqui no verso 56 aos nossos inimigos. Portanto, nós estamos aqui, nós sofreremos as mesmas consequências. Aqui, ó. Então farei a vós como pensei a fazer a eles. Aí quando você lê Deuteronômio, isso é uma legislação de guerra. Quando você lê Deuteronômio, capítulo 21, melhor dizendo, capítulo 20, que nós acabamos de ler, nós lemos capítulo 21, você vai ver aí um crescimento, uma evolução da Torá. Lá fala que você tem que destruir os seus inimigos. Ponto. A ordem é essa, você tem que ir lá e destruir os seus inimigos, os altares, tudo que há neles, porque você não pode sofrer nenhum tipo de contaminação. Você tem que ir lá e destruir. A Torá vai evoluir, vai crescer, para que eu possa entender no capítulo 20, quando ele diz assim, no verso 10, ou melhor, no verso 14 diz assim, ó, quantas mulheres? Olha como ela vai crescer. Olha como ela vai abrir o meu e seu entendimento. Ele fala assim, ó, quantas mulheres, as crianças, os animais e tudo que houver na cidade, todo o seu despojo tomará para ti. Aí quando você entra em Deuteronômio capítulo 21, o casamento com as cativas de guerra é uma permissão. Você está vendo como a Torá vai crescendo? Você está vendo como ela vai alargando e abrindo o seu entendimento? Então aqui há uma concessão. A mulher vai ter que se despir daqueles deuses a qual você tem que destruir. Aqui fala, olha, ela vai despirar dos vestidos do seu cativeiro. Por quê? Porque os meus olhos olharam para aquela mulher cativa com as roupas do seu cativeiro. São roupas sensuais. São roupas que atraíram os meus olhares desejosos.
por sexo. É isso que a Torá está ensinando. Você olha para aquela mulher, você deseja o que nela? As suas vestes sensuais. É isso aqui, ó, diz os rabis, ó. Olha o verso 11 aí do capítulo 21. E te vires entre uma mulher formosa, da qual as feições e a queires tomar por esposa. Então trarás à tua casa, ela vai rapar a cabeça, ela vai tirar os atavios, ao qual deixa ela embelezada. Ela vai cortar as unhas, ela vai se despir daquilo que te atraiu. É isso que é destruir os deuses. É isso que é derrubar toda a idolatria. Ela vai chorar por 30 dias, diz aqui a palavra. 30 dias uma mulher chorando. Vai se desfazer tudo aquilo. O seu olho vai se abrir, é assim que a Torá vai abrindo para mim e para você, ó, vai te mostrando que em uma posição que você tem que tomar. Ele vai dar uma permissão para que você possa adquirir, aqui ó, no verso 14, que você pode adquirir, tomar para ti as mulheres, mas para você ter uma unidade com ela, ela vai ter que se despir de tudo aquilo que foi atrativo para você. Por quê? Porque é uma mulher cativa de outros deuses. Ela reverenciava outros deuses. Então, a legislação de guerra, ela vai crescendo para que você possa ter todo esse entendimento. Portanto, se eu não fizer isso, se eu não observar isso, se eu não olhar essas questões, eu vou estar sendo negligente. Aí eu vou profanar. Aí eu vou sofrer as mesmas consequências que eles estão para sofrer, aqueles que profanam, aqueles que são os nossos inimigos. Então, aqui, a Torá vai crescer numa legislação específica de guerra, em Deuteronômio capítulo 20, como nós lemos. Não significa uma mutação, irmãos. Ele não alterou a essência. Ele não alterou. Se você vê no capítulo 20, no verso 18, ele fala assim, olha, você tem que destruir as mesmas coisas. Os deuses estranhos, você tem que destruir toda a árvore que serviu para a idolatria. Então essa evolução, ela fica bem definida, bem conceituada por Paulo. Se você for lá em Efésios, no capítulo 6, você vai ver essa definição, ter de saber quando saíres, porque você vai estar adentrando numa guerra espiritual. Você vai lá para o mundo, vai ver aquela mulher maravilhosa no mundo, você vai ter que tirar tudo dela. Toda a afeição, tudo aquilo que é sensual dela. E ela vai ter que chorar por 30 dias para você ver qual é verdadeiramente a face daquela mulher. Senão você vai ser julgado como os iníquos, como aqueles que estão fora da presença de Adonai. Fala no microfone para nós aí. Fala então, mano. Você sabe por quê, amada? Você sabe por quê? Porque a primeira guerra que nós temos que ir é contra a nossa má inclinação. Se eu não destruir a minha má inclinação, se eu não destruir o meu comportamento ilícito, se eu não tratar primeiro a minha causa, se eu não primeiro julgar a mim, eu não vou ter base, eu não vou ter capacidade, eu não vou ter para ir uma guerra. Por isso que a legislação trata, primeiro você tem que observar. Por isso que Shofetim vem avisando. Primeiro você tem que julgar a si mesmo, porque você vai adentrar a um combate espiritual. Por isso que Paulo entra aqui em Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, com uma questão muito séria aqui, porque quando nós saímos aqui com a permissão de Elohim, nós adentramos a uma guerra, teitzavé, espiritual, para conquistar o quê? Uma promessa. É isso que aquela geração está fazendo aqui em Deuteronômio capítulo. Ele está indo conquistar o quê? Uma promessa.
Então, quando eu saio para adquirir uma promessa, conquistar uma promessa, para praticar a justiça, para executar a obra de Elohim, eu tenho que ter uma permissão de Adonai. É Ele que vai garantir a minha saída, irmãos. É Ele que vai garantir a minha permanência. É Ele que vai garantir o meu retorno. É Ele que vai garantir o meu êxito. Através de quê? Através da sua proteção. Por isso que ele fala, olha, eu irei adiante de ti. É Ele que vai garantir. Olha aí em Efésios, como Paulo vai crescendo aí, ó. Para mim e para você. Olha o verso 10. Todos nós conhecemos, nós oramos muito essa palavra. Efésios 6. Eu já estou terminando, irmãos. Olha só, o verso 10 diz assim, ó, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no eterno e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Elohim, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos de lutar contra a carne, amados, e o sangue, e sim contra o quê? Contra os principados, contra as potestades e contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Paulo já cresceu, já elevou a Torá aqui, olha, é isso que nós estamos conversando. Portanto, tomai toda a armadura de Elohim, para que possais resistir ao dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido que é a couraça da justiça. Você vê que a vestimenta, ela é outra. Por isso que você vai pegar a mulher cativa e tirar toda a vestimenta dela. Tudo ali que provoca, toda a sensualidade. Você precisa vesti-la de veste de justiça. Olha o verso 15. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Elohim. E orai em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Vigiai, esta é a ordem, nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. É essa a ordem, é essa a posição. Você quer falar? Léo, deixa eu fazer um resumo adendo aí. Das nossas parachutes que nós estudamos. Da Amém. semana passada, chufitinha que você está dando hoje. Porque, irmãos, quando o Elohim fala conosco, e eu estou aqui Amém. meditando no que o Léo está falando, ele está falando conosco. É fácil de entender, né? Mas é difícil a gente colocar isso no nosso cotidiano. Ele não está falando para a congregação Maranata estar aqui do lado. Está falando para nós que estamos aqui. Nós que estamos lendo. Porque semana passada nós estudamos Sofitim, e quando Elohim fala assim, farei para ti juízes e policiais para ti, estabelecerás para ti. Ou seja, nós temos que julgar a nós mesmos Amém. primeiro, para depois julgar um ato de desobediência, injustiça. Isso. Então, quando eu vejo que o Elohim, logo depois a pastora Sandra veio falando da responsabilidade que nós temos de julgar. Não foi isso no final do Isso. Shabat? Foi mesmo. E eu vejo que Elohim está querendo fazer isso? Ele vai nos dar uma guerra de julgar, Léo, a injustiça. Essa é uma das responsabilidades Nós dessa vamos congregação. elencar. Isso. Só que nós só poderemos fazer isso se nós fizermos uma techuvá Amém. e formos praticantes da justiça. Exatamente. Senão nós não faremos ato de justiça e não poderemos adentrar em nenhuma guerra se nós não praticarmos a justiça. Não tem, não. Esse é o resumo das nossas parachutes. Nós Quando seremos- Elohim falou semana nós seremos passada aptos. que nós precisamos primeiro estabelecer juízes para nós Para e policiais para nós, Isso. para julgarmos os nossos atos, para que depois nós venhamos julgar o ato de justiça. Aí entra na pergunta da irmã Lúcia, que ela falou assim, como que nós julgaremos? Como que nós faremos e destruiremos esses atos, esses locais de adoração a De ídolos? adoração. Com a prática da justiça. É o que diz em 2 Coríntios, no capítulo 10, que a Ritona me lembrou aqui, no verso 6, que diz assim, ó, quando se tiverem tornado totalmente obedientes, Nós vimos ler isso. então estaremos prontos para punir qualquer ato de desobediência. Amém, Francisco. Ou seja, quando nós estivermos praticando inteiramente a justiça, a justiça. aí nós seremos capazes de adentrar a guerra para punir e julgar o ato de injustiça. Agora, se nós não fizermos assim, irmãos, e eu falo, coloco a minha vida, coloco toda a congregação, nós não teremos autoridade nenhuma. Aí a gente vai adentrar lá onde Yeshua falou, que fala assim, primeiro tira a tua trave, para depois você querer tirar a trave Amém, do teu próximo. Francisco. Por isso que eu vim falando, por isso que os rabis falam que a guerra aqui
Não é contra o meu irmão, porque eu disse que Elohim vai alcançá-los. Elohim vai alcançá-los. A guerra aqui é contra a minha má inclinação, a minha má conduta, o meu mau comportamento. Vai lá em 1 Coríntios, você vê isso. Capítulo 5. Faz parte da nossa porção aqui. Como é que eu posso tomar uma posição se eu não retiro de mim essa minha má conduta, essa minha má inclinação? Se há dentro de mim um comportamento ilícito, como é que eu posso julgar o outro? Como é que eu posso... Eu não tenho base, eu fico sem base, porque a base é a Torá, a base é Elohim. Se eu não ando de acordo com ele, ele não vai habitar no meu meio, no seio. Capítulo 5, amada. Olha aí, o verso 1, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, diz ele. Imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. É uma questão aqui gravíssima. Isto é, haver quem abuse da mulher de seu pai. Está vendo como tudo vai converter-se ao propósito sexual, à cobiça sexual? Olha só, verso 2. Estais inchados, isso é pecado. E nem ao menos vos entristecestes. Você não consegue se comover com o teu ato, irmão. Você não reconhece isso como ato de injustiça. E se você não reconhece esse ato como justiça, você não faz até chuvar. Aqui, ó. Para que fosse tirado do vosso meio quem cometesse tal ação. Olha o verso 3. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que tal ato praticou em nome do nosso Senhor Yeshua HaMashiach, juntos, vós e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Yeshua HaMashiach, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Yeshua. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Verso 7. Lançai fora o fermento velho, que é o pecado, para que sejais uma massa nova. Assim como sois sem fermento, pois o Mashiach, a nossa Páscoa, ele está falando de Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Aqui, Paulo já está falando de Páscoa, mas eu posso colocar esse texto aqui sobre toda a festa bíblica, se você assim desejar. Por quê? Porque você vai se apresentar diante de Elohim. A convocação é para que você se apresente diante do Eterno. Então, caso contrário, eu vou ser exposto. E eu vou não. Olha só, diz no verso 13. Mas Elohim julga os que estão de fora. Tirai do meio de vós a este iníquo. Por quê? Porque ele precisa salvar o espírito. Porque se você for lá no final da porção, você vai ver ali Ameleque. Ameleque significa o nosso inimigo. É que ele se consome, ele se nutre, ele se alimenta da nossa carne, o inimigo. Por isso. Verso 12 diz assim, na minha tradução: como poderia haver, como haveria eu de julgar o de fora? Como? Não julgais vós os que estão de dentro. Você não tem capacidade se você não tratar a sua má inclinação. Você não tem como. Fala. Pode falar, mano. Bom, né? Fala. Fala mais alto então, vai. Não, deixa ela falar, ela quer. No meio de nós. Interna. Exata, é essa a nossa guerra diária. Para vencer os ídolos à nossa volta. Amém. 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 2 Coríntios 10, capítulo 1, verso 6. Foi o que Francisco leu, isso. O julgamento. Paulo apresenta um conflito desse, Janaína.
Vai lá em Romanos capítulo 7, você vai ver um conflito. Para nós terminarmos. Paulo vai apresentar um conflito pessoal aqui, essa guerra interna, essa que é a nossa má inclinação, nosso desejo de seguir ao nosso próprio eu. Paulo aqui no capítulo 7 de Romanos, ele tem um conflito pessoal aqui, ó, com o espírito, da carne com o espírito. É pessoal por quê? Porque a luta é com você mesmo, amados. A luta é comigo mesmo. Ele declara aqui que com fé ele serve a Elohim, mas com entendimento, a carne. No mito, a Torá, né? E a carne é o pecado. Que é isso? Olha o verso 7, diz assim, ó. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão por intermédio da Torá. A Torá vai expor o meu e o seu pecado. Por isso que eu preciso conhecê-la, para que eu possa andar no caminho correto. Aqui, ó. Pois eu não conheceria, verso 7, a concupiscência da Torá, se a Torá não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, verso 8. Pois sem a Torá estava morto o pecado. Outrora eu vivia sem lei, mas vindo o mandamento, revivi o pecado e eu morri. Está vendo? E o mandamento que era para a vida, achei que era para a morte. Pois o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou a morte espiritual. Está vendo o conflito? Olha o verso 2. Portanto, a Torá é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Verso 13. Logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum, amados. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Bem sabemos que a lei é espiritual. Está vendo como a guerra é espiritual? Mas eu sou carnal, diz Paulo, vendido como escravo ao pecado. O que faço, não entendo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto que a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Eu sei em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque a lei é espiritual, ela vai agir no seu espírito. Aqui, acho, então, esta lei em mim, verso 21, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Verso 22, por segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Elohim. Por isso que ele fala lá em 1 Coríntios capítulo 5, porque para salvar o espírito. Por isso que ele fala assim, olha, eu entrego a carne a Satanás, porque o inimigo se alimenta de carne. Mas eu preciso do teu espírito. Ele fala bem assim, ó, o espírito volta a Adonai, ó, para que então a lei em mim, verso 21, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Pois segundo o homem interior, o homem espiritual, tenho prazer na Torá de Elohim. Mas vejo os meus membros, outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento. Lembra que nós falamos que nós temos que amar a Elohim de todo o nosso entendimento? Aqui, ó, contra a lei do meu entendimento, que me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Ele fala assim no verso 24, miserável homem que sou, quem me livrará o corpo desta morte? Dou graças a Elohim, por quem? Por Yeshua, ele vai clamar o Messias, nosso Senhor, de sorte que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Elohim, mas com a carne, a lei do pecado. Esse é o conflito que Paulo ensina. Ele consegue chegar aqui, ele crescer de tal maneira que você começa a entender que aquele conflito, lá em Deuteronômio capítulo 21, a partir do verso 10, onde ele vai começar a trabalhar ali as questões sociais, para quê? Para que eu tenha todo esse entendimento, porque eu tenho que enfrentar o meu irmão, mas é uma guerra espiritual. Você precisa de Efésios capítulo 6, você precisa de um instrumento espiritual, para que você possa erguer-se, para que você possa adentrar, para que você possa conquistar a permissão de Adonai a uma guerra. A uma guerra. Eu queria com vocês, mas o tempo já foi, mas só para nós fazermos a leitura final em Deuteronômio capítulo 25, que é o final da porção. Aqui, ó, ele tem uma ordem também
que faz parte da leitura da porção de guerra, capítulo 25, verso 17, ele fala assim, olha, lembra de que fez Ameleque. Por quê? Ameleque vai representar aqueles que se alimentam da carne do povo de Adonai. Então você precisa ficar atento, porque há um grande diferencial que Moisés nos ensina, que ele fala bem assim, olha, se não é Adonai andarmos conosco, é por ele andar no meio de nós, segundo acho que é em Êxodo que fala, né? 32, não é isso? Que ele fala assim, o nosso grande diferencial para mim e para você é que Elohim anda no meio de nós, para nós sermos diferentes às outras nações. É esse o meu diferencial, que Elohim habite no meio de nós. É isso que vai fazer diferença entre mim e o meu inimigo, que quer aproveitar o quê? Da minha carne, do meu pecado. Ele se alimenta disso. Amém? Pai, em nome de Yeshua, nós queremos te agradecer quando nós possamos nos sentar e conversar sobre a tua Torá e compreender todos os versículos a qual o Senhor nos dá para a leitura. Muito obrigado quando nós possamos meditar como irmãos na tua palavra. Que o teu nome seja exaltado em nossas vidas, que nós possamos compreender com mais clareza tudo isso ao qual o Senhor tem dado a nós. Manifesta a tua graça e o teu Espírito no meio de nós. Nós queremos, como congregação diante da tua presença, colocar diante de ti a vida da pastora Sandra, ao qual o Senhor permitiu que ela saísse, levando com ela toda a tua proteção, ó Pai, para que ela possa ter, ao entrar e no voltar da tua casa, seja o Senhor com ela, protegendo contra todo ataque físico e espiritual. Manifesta a tua graça, é isso que nós, como congregação, acobertamos a tua filha, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, com poder e graça que há em ti. Que teu nome seja exaltado, que teu nome seja glorificado, que o Senhor venha nos erguer a cada dia, venha manifestar a tua graça no meio de nós, que nós possamos compreender a imensidade do teu amor para conosco, para que nós possamos sair e anunciar o teu amor para com o próximo. Mas, como diz, em nosso meio é inevitável o confronto. É inevitável que nós adentramos a guerra e que nós encontraremos confronto com os nossos irmãos. Mas nós temos que levar a palavra. E o Senhor é aquele que vai à nossa frente. É nessa certeza, com armas espirituais, que nós te agradecemos, que nós glorificamos o teu nome. E é em nome de Yeshua que nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor traz para nós nessa manhã de Shabbat. Em nome de Yeshua HaMashiach. Vamos ficar de pé, irmãos? Yevarehicha Adonai Virishmirecha, Yair Adonai Palavelecha Viruneca, Issa Adonai Palavelecha, Viasemelecha Shalom, Bishem Yeshua HaMashiach. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Eterno sobre nós levante o teu rosto e nos dê a paz. Em nome de Yeshua, nosso Messias. Amém.